O capítulo começa quando Munir é trancado em um quarto para onde Sarp também está levado. Azim conta ao irmão que seu amigo é um pouco rebelde e que tiveram que discipliná-lo. Ele tira as algemas e Munir pede que ele lembre que também viu Piril crescer, talvez não se lembre de quando a amou. Ele pede que ela os deixe ir com ela e seus filhos. Azim diz-lhe que é verdade que os amava muito, até os amava tanto como seu irmão o amava e quando eram mais novos culpava-se para que o seu pai não lhe batesse. Ele compartilhou todo o seu dinheiro com ele, ou talvez tenha esquecido quem pagou seus estudos, seu casamento e o ajudou quando ele estava pior, na verdade, a quem ele deve seu trabalho com sua. Munir responde que deve isso a ele. Azim diz a ele que em troca ele o denunciou e disse a sua que ele era um ladrão, sabendo que nunca ousaria roubar dinheiro. Munir diz que nunca o acusou, apenas disse que alguém havia roubado aquele dinheiro. Azim com raiva diz ao irmão que foi por causa dele que perdeu o emprego com Su e se tornou o homem favorito dela. Além disso, depois do ocorrido, seu pai não parou de chamá-lo de ladrão e não voltou a falar com ele até o dia em que morreu. Munir lembra Azim que ele ganhou a vida com Sua durante anos e não deveria machucar sua filha. Azim conta que quando foi demitido e jogado na rua, quem cuidou dele foi o Sr. Nezir, o mesmo homem que lhe confiou sua casa, seu filho, suas propriedades e fez dele seu braço direito, e é por isso que não devem nada a Sua, muito menos a Piril ou a ele. Azim sai da sala e Munir fica sem palavras. Munir diz a Sarp que achava que já tinham matado ele lá fora. Sarp olhando para o chão diz que é isso que ele quer, mas não vão deixá-los ir, ele está preocupado com os filhos. Munir pede que ele relaxe, pois o Sr. Sua certamente encontrará uma maneira de ajudar. Ao mesmo tempo vemos Sua tentando se comunicar com Munir sem sucesso. Ele entra em seu caminhão e ordena que seja levado imediatamente à delegacia, porém, percebe que o caminhão segue em outra direção e o guarda saca uma arma e aponta para ele. O guarda avisa que infelizmente não poderão levá-lo à polícia. Sua fica apavorado. Munir ajuda Sarp com a lesão na perna e pede que ele não se preocupe, pois eles já deveriam ter ido à polícia e com certeza irão ajudá-los em breve. Por outro lado, Arif está parado em sua cela pensando. Outro homem que está trancado ao lado dele se aproxima e pergunta o que ele está pensando. Arif responde que só se lembra de tudo o que aconteceu. O homem diz que é mentira. Lá ninguém pensa no que aconteceu e muito menos à meia-noite. O que todos os homens deste lugar pensam é naquela mulher de quem sentem muita falta. Ele dá a Arif um rosário muçulmano que ele segura nas mãos. Arif olha para ele, começa a cantar uma música triste em voz baixa e se lembra do momento em que deu a barrar o colar com coração, o mesmo que ela ainda usa. No dia seguinte, Arif e Yusuf são transportados num caminhão oficial da polícia. Yusuf avisa que agora eles serão levados para a prisão como se fossem dois criminosos. Arif com raiva diz que já sabe e manda que fique calado, mas Yusuf olha para ele e diz que sabia de tudo desde o momento em que Bahar chegou ao bairro. A partir desse momento ela percebeu que mulher má ela é. Arif diz a ela que não é verdade. Na verdade, ele ficou feliz por ter encontrado inquilinos. Yusuf começa a lamentar dizendo que morrerá naquela prisão e quando isso acontecer irá ver sua esposa. Arif pede que ele não fale como se sua mãe estivesse esperando por ele ali. Yusuf diz que seu filho é ingênuo ao pensar que essa mulher estará esperando por ele, mas quando ele sair ela já estará mais que casada. Arif repete que é melhor calar a boca. Os dois chegam à prisão muito maior e são colocados em novas celas junto com outros presos. Procuram um beliche para se instalarem, pois esse será seu novo lar. Atice está na cozinha e Enver entra e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está preparando a mesa para os bolos e Sirin terá que terminar antes do meio-dia. Ela vê a cara do marido e diz que com certeza ele vai começar a falar mal do Sirin e vai dizer que pode até colocar veneno na massa. Enver diz que não é o caso e ela também a está defendendo novamente. Atice diz que não tem motivo para não defendê-la. Sirin é sua filha e uma mãe só deve querer o melhor. Ela diz a ele que adoraria convencê-la a continuar o tratamento. Enver pensa por um momento e temendo o que Sirin pode fazer com os bolos, sugere que Atice usasse no refeitório ou os deixe prontos à noite e eles próprios se levantarão cedo para assá-los. Atice deixa claro que Sirin é o responsável por isso e pede que ele não interfira nos assuntos dela. Enver diz a ele que provavelmente está fazendo tudo isso por causa de Henry e Sirin e depois vai embora. Enquanto isso, Sirin acorda e com um grande sorriso no rosto,
tira de debaixo da cama o retrato que fez de Henry e o cumprimenta com muita alegria. Poucas horas depois, na cafeteria Henry está com Seida e Atice entra. Henry pergunta se seria possível que Sirin trabalhasse ali com eles. Atice pensa a respeito e diz que não tem problema com isso. Uma Seida furiosa intervém e pergunta o que ele quis dizer ao dizer que não há problema. Claro que há. Ela diz a Henry que não pode pensar que Sirin e Bahar são irmãs normais, eles não se dão bem e se tivessem chance se matariam porque não se suportam. Seida levanta a voz e diz que parece que eles não se importam que Sirin tenha arruinado a vida de Bahar, mas se ele não se importa e ainda quer contratá-la, ele pode fazê-lo então, mas se for o caso, ela vai renunciar porque ela não vai ficar no mesmo lugar com aquele demônio. Ela vai até a cozinha e Atice pede desculpas a Henry pelo ocorrido, só que Sirin e Bahar estão tendo problemas ultimamente, mas ela supõe que isso seja normal entre irmãos. Em breve chegará o momento em que eles farão as pazes e Seida gosta muito de Bahar. Henry diz a ele que está tudo bem e que é melhor que Sirin pergunte se ele quer trabalhar lá depois que estiver satisfeito com Bahar. Atice concorda e vai trabalhar. Ela encontra Seida na cozinha e pergunta por que ela fez isso. Seida, ainda irritada, pergunta se ele acha uma boa ideia Sirin trabalhar lá e que quando Bahar voltar terá que trabalhar com sua irmã. Atice diz a ele que ainda estava pensando em dizer não à sua proposta. Bahar nem estaria vivo se não fosse por Sirin e ela não gostou que ele falasse sobre seus problemas familiares. Ela diz a Seida que sempre a trataram como uma filha e ela não entende por que está se comportando dessa maneira. Ela não consegue acreditar que ele chamou sua filha de demônio e parece que ela não tem o menor respeito por Enver e por ela. Então Atice vai embora e imediatamente se sente mal em ver está pronto para ir embora. Sirin se aproxima dele e diz que o que ele está fazendo não está certo, ele não pode trabalhar em uma mercearia depois de ter sido operado e deve ter muito cuidado, porém está arriscando a vida. Enver diz a ele que eles não veem nada de perigoso em um saco de maçãs ou tomates. Sirin pede que ele não seja teimoso e procure outro emprego. Além disso, se a mãe dele descobrir, ela ficará muito brava. Enver pergunta a ela que se ela quiser ajudar sua mãe, ela não deve contar nada do que sabe e ficar em silêncio. Sirin responde que está tudo bem. Sarp está olhando pela janela e diz a Munir que não vê ninguém vindo em sua direção agora. Então ele pergunta o que ele acha que aconteceria se ele morresse neste exato momento, ou seja, morrendo sem esperar que Nezir o matasse, poderia ser o fim de tudo e Nezir deixaria suas famílias em paz. Além disso, não adiantaria machucar os filhos se não puder mais machucá-lo. Munir diz que não sabe o que aconteceria, talvez Nezir fique muito chateado. Sarp, irritado, grita com ele para lhe dar uma resposta, se ele morrer Nezir os deixaria em paz. Munir responde que sim. Sarp olha para o teto e pergunta se ele acha que uma das vigas aguenta seu peso. Munir se levanta e pede para ele não fazer nenhuma besteira, Nezir o mataria se ele permitisse que ele fizesse isso. Sarp diz que se ele perguntar deve dizer que estava dormindo e não percebeu nada. Ele pega uma cadeira e um lençol e ordena a Munir que assim que tiver certeza de que está morto, bata na porta e peça ajuda como se não soubesse de nada. Ele sobe e pendura o lençol, mas de repente Nezir abre a porta e entra. Ele diz a ela que aparentemente estava se preparando para cometer suicídio. Azim remove todos os lençóis e cortinas do quarto e então Nezir pega 2 xícaras de mel de uma bandeja e derrama na cabeça de Munir. Aí ele passa no rosto todo, um guarda deixa a bandeja com comida em uma mesa e todos saem da sala. Munir apenas tenta se limpar com as mãos e vê que na bandeja tem um copo tampado. No momento ele tira a tampa, muitas abelhas saem e voam direto para o rosto dele. Munir começa a gritar e Sarp o ajuda da melhor maneira que pode, mas sem recursos suficientes. Nezir sai de casa sorrindo enquanto ao fundo Munir pode ser ouvido implorando por ajuda e gritando incessantemente. Bahar e seus filhos vão para a sala de jantar tomar café da manhã. Alguns segundos depois Nezir também chega e se senta. Doruk pergunta o que aconteceu com seu olho e por que está machucado, mas Nezir não responde e começa a comer. O mesmo. Bahar e Nizam olham para ele surpresos e Doruk volta ao seu lugar dizendo que não foi assim que o jogo foi jogado e agora ele deve procurar outro osso. Nizam com raiva bate a mão na mesa e exige que Nezir peça desculpas ao irmão pelo que fez, ele não consegue quebrar um brinquedo de criança tão facilmente. Bahar tenta acalmar a filha e manda que ela se sente, mas Nizam fixa o olhar em Nezir, dizendo que ele é uma pessoa má e grita cada vez mais alto.
Bahar não tem escolha a não ser pegar seus filhos e levá-los de volta para o quarto. Nezir se lembra de quando seu filho era pequeno e juntos tocavam exatamente a mesma coisa que Doruk pedia para ele tocar, seus olhos se enchem de lágrimas. Bahar e as crianças entram em seu quarto. Bahar pergunta a Nizam por que ela se comporta daquela maneira se já a havia avisado para não falar com aquele homem. Nizam diz a ele que seu irmão está muito triste e não quer comer com aquele homem que está tão mal de novo. Doruk diz à irmã que esse homem não é mau. A única coisa que acontece é que ele está muito triste porque seu filho morreu e ele não deveria gritar assim com ele de novo. Nizam senta na cama e Doruk repete que esse homem não é tão ruim e eles não deveriam odiá-lo. Bahar permanece em silêncio. Por outro lado, Sirin chega de táxi até a rua onde fica a cafeteria de Henry. Ela traz os bolos que a mãe pediu para ela terminar e encontra Henry na entrada. Ele a recebe com um grande sorriso e diz que espera que os clientes gostem daqueles bolos. Ele então convida Sirin para tomar um café, mas Sirin o lembra que da última vez ele comprou um café para ele, mas em outro lugar e não em sua cafeteria. Henry diz que está tudo bem e os dois entram para entregar os bolos para Tisse. Henry avisa que sairá para tomar café com Sirin como forma de agradecimento. A Tisse avisa que está bem e segue caminho. Henry e Sirin saem do café e descem a rua. A louca pergunta se então o convite dela também é um agradecimento pelos bolos e se sim então ela deveria economizar mais dinheiro, pois será ela quem carregará os bolos a partir de agora. Henry avisa que valerá muito a pena fazer. Sirin ri e conta que foi engraçado o momento em que contou a Tisse que iam sair juntos, pois ele parecia muito tímido. Henry diz que na verdade ele não é nada tímido e o beija na bochecha sem pensar. Sirin fica surpreso e sem palavras. Henry pede desculpas e diz que é melhor não fazer isso de novo, mas Sirin retribui o beijo e diz que ela também não é tímida. Eles continuam andando. Enver está organizando algumas frutas e uma mulher que a sua amiga o reconhece e o cumprimenta. Enver, atônito, tenta conversar com ela sobre várias coisas para que evitem falar sobre emprego, mas a mulher pergunta o que ela está fazendo ali. Enver avisa que só está comprando algumas coisas para casa já que aquela loja é muito famosa por seus produtos frescos. Ele gosta de verificar as frutas com atenção antes de comprá-las, caso contrário sua esposa ficará brava. A mulher diz a ele que achava que ele estava trabalhando lá porque estava de avental. Enver começa a agir e pede a seu chefe, Sr. Hassan, que o agrade. Ele tira o avental e diz que já que terminou as compras lá irá ao açougue. A mulher está saindo da loja, mas uma velha entra e pergunta a Hassan onde está Enver porque ultimamente ele tem sido muito lento com os pedidos e não sabe como aguentar um funcionário assim. A velha vai embora e a outra surpresa pergunta a Hassan há quanto tempo Enver trabalha com ele. Hassan não responde e a mulher finalmente vai embora. Enver estava esperando em uma esquina e ao voltar para a loja diz que não consegue acreditar que a mulher mais fofoqueira descobriu e espera que ela não diga nada. Seida se aproxima de Atice e pede desculpas por seu comportamento, pois sabe que quando está chateada diz coisas sem pensar e jura que nunca mais dirá que Sirin é o diabo na frente de outras pessoas. Atice apenas olha para ela e Seida pergunta a ela estar bem novamente. Ele não quer que eles briguem e eles deveriam fazer a paz de uma vez por todas. Ela pede um abraço nele e Atice diz que está tudo bem enquanto ele abraça. Seida pede que ele não tenha muitas esperanças em Sirin, pois depois de ter estado com um velho milionário ela acha que eles não vão notar Henry. Ela pergunta onde está seu chefe e Atice conta que saiu para tomar um café com Sirin. Ela vai servir em uma mesa e Seida tenta não chorar ao saber que algo está acontecendo entre as duas. Ao mesmo tempo, em um restaurante Henry pergunta a Sirin qual é o seu maior defeito. A louca ondulada responde que conta mentiras e o problema é que o faz com muita frequência. Henry diz que está bem, depois vai até ela e pergunta se ela está saindo com mais alguém. Ela responde que não e é verdade, os dois riem enquanto se olham. Seida chora incontrolavelmente na cozinha ao se lembrar de quando confessou a Bahar que Henry é o pai de seu filho e também de quando Bahar a aconselhou que deveria saber a verdade. Seida senta no chão e não para de chorar. Henry e Sirin conversam muito felizes e vemos novamente o dono do restaurante se aproximando dele para cumprimentá-lo. Ela dá a Henry a jaqueta e a bolsa de Seida que ela deixou na noite da festa quando saiu sozinha. Henry agradece e deixa os pertences em outra cadeira. Sirin, um pouco irritado, pergunta se ele é um homem que tem várias namoradas. Henry responde que não tem namorada.
Poucos minutos depois, Seida está limpando a cozinha e quando a Tice entra pergunta por que ela está chorando, Seida apenas diz que às vezes chora ao pensar em outras pessoas, como Bahar, Yelis, Arif e as crianças. A Tice acaricia seu braço e retorna ao refeitório onde encontra Sirin e Henry o cumprimenta. Seida sai da cozinha e diz a Henry que precisa conversar um pouco com ele. Henry entrega a jaqueta e a bolsa e Sirin se surpreende ao perceber que eram pertences de Seida. Henry pergunta o que ela precisa conversar e Seida ele responde que é melhor procurá-la quando ele estiver livre. Henry diz que está tudo bem. Sirin se despede deles e sai do café. Henry entra na cozinha e pergunta a Seida o que ela quer conversar. A loira o olha atentamente com a intenção de lhe contar a verdade, mas depois muda de ideia e diz que só queria pedir um adiantamento de seu salário para amanhã. Henry avisa que não há problema e antes de sair da cozinha Seida o interrompe e diz que lhe contará algo antes que ele se arrependa. Ela respira fundo e diz a ele que Sirin não combina com ela, ela é uma maníaca e não acha que ninguém deveria se envolver com ela. A Tice está ouvindo tudo do outro lado. Seida avisa Henry que existem muitos malucos no mundo, mas o pior de tudo é Sirin, ela está apenas avisando. Henry se aproxima dela e pergunta do que ela está falando, já que não pode chamar uma pessoa de louca sem um bom motivo. Seida diz a ele que não pode dizer o porquê Henry pede desculpas, mas ela não consegue acreditar em suas palavras. Ele sai e Seida começa a gritar todas as suas verdades pensando que ninguém a está ouvindo. A Tice entra maravilhada com o que acabou de ouvir, deixa a bandeja que suas mãos carregavam e sai rapidamente da cozinha. Seida não sabe o que fazer agora. Bahar e seus filhos estão na sala e ouvem batidas na porta. Ao abrir, Azim informa que podem descer para jantar. Bahar pergunta se seria possível jantar em seu quarto, pois as crianças não querem descer porque estão com um pouco de medo. Azim diz a ele que é uma ordem do Sr. Nezir e que ele deve trazê-los para a mesa. Bahar avisa que então preparará o jantar dos filhos, mas não precisa esperar por eles, eles podem descer sozinhos. Azim pede que ele não demore e vá embora. Bahar abre a porta e avisa aos filhos que vai sair por um momento e deixar a porta trancada, mas eles não podem dizer nada nem tentar sair, só tem que esperar que ela volte. Bahar fecha a porta e sobe em busca de outros quartos. Ela bate na porta e pergunta baixinho se Sarp está lá, mas não tem resposta. Então Bahar se aproxima de outra porta e sem saber entra no quarto de Nezir, que alguns segundos depois chega furioso e pergunta o que ele está fazendo ali. Bahar confessa que está procurando Sarp e pede que ele lhe diga onde está. Bahar também defende o ex-marido, dizendo a Nezir que ele é um homem inocente, que nunca mataria ninguém e não pode julgá-lo. Nezir diz a ele que ter matado seu filho o torna culpado de um crime. Bahar diz que não foi Sarp quem o matou. Ele apenas salvou Piril e por isso está culpando a pessoa errada. Bahar diz que entende que é difícil aceitar que não foi um bom pai para seu filho. Mert, já que era viciado em drogas e portanto não tinha força suficiente para aceitar que uma mulher o abandonasse. E a culpa é toda de Nezir por tê-lo criado assim. Se ele tivesse ensinado ele a amar as pessoas ao invés de machucá-las, com certeza seu filho ainda estaria vivo. Nezir apenas lhe diz que ele era seu filho e Sarp é seu assassino. É por isso que ele vai matá-lo agora. Bahar deixa claro que isso não lhe dará paz, já que o verdadeiro assassino ainda está livre. Nezir se aproxima dela e diz que não busca ficar em paz, apenas busca fazer justiça. Então ordena que só Doruk desça para jantar com ele e é melhor que o menino não tenha medo de descer ou senão ele terá que forçá-lo. Bahar assustado pede que ele a deixe falar com o filho e vai para o quarto dela. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!